Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Matemática. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 3 do PET volume 2 de Matemática do terceiro ano. Tema: leitura, pesquisa, interpretação e representação de dados em gráficos e tabelas. Vamos começar? Querido estudante, nesta semana você irá resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas e gráficos, realizando pesquisa e organizando os dados coletados. A apresentação. Existem várias formas de se organizar informações, como por exemplo em gráficos e tabelas. Um gráfico ou uma tabela são formas de organizar dados e valores numéricos. Uma tabela deve conter os seguintes elementos essenciais: título, informa o conteúdo do corpo da tabela de maneira completa, concisa, indicando a natureza do fato estudado. Corpo é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de informação. Fonte é o indicativo no rodapé da tabela da identidade responsável pela informação. Veja dois exemplos de tabela. Tabela simples, tabela de dupla entrada. Então, aqui a gente tem a preferência de salgado nas duas, tipo de salgado e a quantidade de alunos. Então, na tabela simples, a gente tem aqui, 12 coxinhas, enroladinhos de salsicha 5, quibe 7, enroladinho de queijo 4, empada 2. E aí, na tabela de dupla entrada, nós temos os mesmos salgados e aí a quantidade de alunos, 9 alunos, 3 alunas. Coxinha, enroladinho de salsicha, 4 e 1 aluna. 4 alunos, 1 aluna. Quibe, 1 aluno, 6 alunas. Enroladinho de queijo, 1 aluno, 3 alunas. Empada, 1 aluno, 1 aluna. Veja alguns exemplos de gráficos. Então, nós temos aí o gráfico de setores e o gráfico de barras. Então, nós temos esse tipo de gráfico. E aqui a gente tem as informações do futebol, vôlei, basquete, natação, outros. E aqui nós temos esse outro tipo, só que aqui nós temos como brincadeira preferida para as crianças, e aqui era de esportes, né? Então, nós temos o nome das brincadeiras aqui também, ó. E aí, a gente vai agora ver o gráfico de barras com a quantidade de letras no nome. Então, nós temos aqui, Andressa, Paulo, Marcos, Mateus, Gustavo, Natália, João Pedro, quantidade de letras no nome. Então, o que ele está representando esse gráfico aqui? É as letras dos nomes aí das pessoas, tem aí a Andressa, o Paulo, Marcos, Mateus, Gustavo, Natália e João Pedro. E aqui a gente tem os numerais com a quantidade relacionada. Para saber mais, acesse o vídeo Conhecendo Tabela Simples e de Dupla Entrada. E aí tem o link. E o outro vídeo, Organizando Dados em Tabelas e Gráficos. Também tem o link aí. Então, vamos começar as atividades. Número 1. A professora Cristina fez uma pesquisa para saber qual era o suco de fruta preferido dos estudantes do terceiro ano. Ela fez a seguinte pergunta: qual é o suco de fruta preferido? Veja a resposta de cada estudante. Então, aqui a gente tem a lista dos sucos preferidos para os alunos do terceiro ano. Então, o nome dos alunos e o suco que eles preferem. Né? A Mariana prefere uva, o Cláudio morango, o César laranja, a Letícia laranja e assim os outros alunos. Na letra B, está falando para completar a tabela com o número de votos que cada suco recebeu. Então, nós temos aí limão, morango, uva e laranja. Então, o número de votos do limão, nós já temos aqui, que é 6, ele teve 6 votos. Então, 6 crianças votaram nele, o suco preferido. Aí, morango, nós vamos olhar quem votou no morango, quantos alunos quiseram o suco de morango, preferem, quantos de uva, quantos de laranja, para a gente poder completar. Na letra C, é para completar o gráfico com base nas informações da tabela. Agora, complete o gráfico com base nas informações da tabela. Então, nós vamos colocar o morango,
a gente ainda não sabe, mas o limão nós sabemos que 6 alunos, então nós vamos completar o gráfico. Depois, morango, uva, laranja, olhando os votos, né, que os alunos deram e colocar aí no gráfico. Número 2, responda as questões. Letra A, quantos sabores de suco foram escolhidos pela turma? Letra B, qual foi o suco preferido pelos estudantes do terceiro ano? Letra C, quantas crianças votaram no suco de uva? Letra D, qual foi o suco com a menor frequência? Letra E, quantas crianças participaram da pesquisa? Letra F, escreva o título do gráfico. Vamos agora para o número 3. 3. O professor Fernando, de Educação Física, fez uma pesquisa com todos os alunos do terceiro ano para saber qual era o esporte preferido de cada um deles. Então, nós temos aqui o esporte preferido pelos alunos do terceiro ano. Então, vôlei, futebol, corrida, basquete, natação. E aqui é o registro de votos. Quantos votos teve vôlei, futebol, corrida, basquete, natação? As preferências dos estudantes podem também ser apresentadas por meio de um gráfico. Número 4. Complete o gráfico de barras com base nas informações da tabela. Utilize uma cor diferente para cada modalidade esportiva. Escreva um título para o gráfico. Então, aqui o espaço, vocês vão criar um título para o gráfico. E aqui a gente tem os esportes. 5. Interprete o gráfico que você construiu na página anterior e responda. Letra A. Qual foi o esporte mais votado ou com maior frequência? Letra B. Qual foi o esporte menos votado ou com menor frequência? Letra C. Quantos estudantes preferem praticar futebol? Letra D. Quais esportes tiveram o mesmo número de votos ou a mesma frequência? Letra E. Quantos estudantes participaram da pesquisa? Então, vamos começar as correções. Então, aqui no número 1, nós temos uma pesquisa, né? Dos sucos preferidos pelos alunos do terceiro ano. Aí, na letra B, está falando para completar a tabela. Então, a gente já tem informação aqui, ó. O limão, número de votos 6. Aí, o morango, nós temos 9. Uva, 7. E laranja, 8. Então, se a gente volta aqui e começa a contar, ó. Então, vamos lá. Uva, aí você conta, né? Vamos começar pelo morango, então, porque o morango é o segundo lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, morango a gente tem 9. É assim que a gente vai fazer para achar. Então, a gente coloca 9 aqui. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com a uva. Nós vamos contar a uva. Deu 7 e laranja 8. Você pode conferir lá na lista de escolha dos meninos, dos alunos. E aqui na letra C, vocês vão completar o gráfico com base nas informações da tabela. Então, o limão ele teve 6 votos. Então, vocês vão colorir aqui até os 6. Pode contar o quadradinho. Depois o morango, 9. Então, ele teve 9 votos. Vocês vão fazer também. Vai contando o quadradinho aí até o 9. A uva teve 7 votos. E a laranja, ela teve 8 votos. Então, você vai contando e vai colorindo aí, da cor que você escolher, né? Mas você pode pintar de acordo com as cores das frutas aí. Número 2, responda as questões. Quantos sabores de suco foram escolhidos pela turma? Então, 4 sabores, né? A gente tem aqui, ó, limão, morango, uva e laranja. 1, 2, 3, 4. 4 sabores. Qual foi o suco preferido pelos estudantes? Então, o suco preferido foi o morango, ele teve 9 votos. Quantas crianças votaram no suco de uva? Suco de uva, 7 votos. Então, 7 crianças votaram no suco de uva. Qual foi o suco com a menor frequência? Foi o suco de limão, ele teve 6 votos. Depois, quantas crianças participaram da pesquisa? 30 crianças. Como que eu sei? É só a gente ir somando, ó. 7 crianças votaram de uva, 9 de morango, 6 de limão, 8 de laranja, 30 crianças. Depois, escreva o título do gráfico. Então, você pode colocar suco de fruta preferido pelos estudantes do terceiro ano. Bom, e aqui no número 3,
a gente tem outra pesquisa, só que agora com os esportes, né? O professor de educação física fez uma pesquisa para saber qual era o esporte preferido pelos alunos. Então, aqui é só a gente contar, ó. Então, primeiro aqui nós temos vôlei. Então, a gente conta, ó, quanto que a gente tem? 14 que votaram no vôlei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Então, aqui 14. Não tem esse do meio aqui, que seria 5, né? Seria 10, lá estivesse no meio, ia dar aqui 15, mas não tem. Então, aqui 14. Futebol, nós vamos contar também, ó. Então, aqui a gente já sabe que temos 5, mais 5, 10, 15, ó. 16, 17, 18. Então, futebol, 18. Aqui nós já temos, ó, 5 mais 5, 10, 11, 12. Então, corrida, 12. Aqui nós temos, ó, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Então, basquete, 19. Aqui na natação, ó, 5 aqui com mais 5, 10, 11, 12, 13, 14. Então, natação, nós temos aí 14 alunos que votaram na natação. E aí você vai responder agora, ó, completando. Está pedindo para colocar um título, então pode ser esportes preferidos dos alunos, dos estudantes. Aí depois nós temos aí para completar. Então, como nós vamos completar? Olhando aqui, onde nós colocamos o número de alunos, a quantidade de esportes, você vai colorir também aqui nesse gráfico de barras. Então, primeiro, nós temos aí o vôlei. O vôlei, quanto que a gente tem no vôlei? A gente tem 14 no vôlei? Então, você vai colorir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai colorir aqui. Depois o futebol, nós temos aí 18, futebol 18. Então, você vai colorir até chegar no 18. Depois, na corrida. A corrida nós temos 12, não é isso? Então, você vai colorir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois, nós temos basquete. O basquete teve bastante também, teve 19. Basquete 19, né? Que foi o que mais teve. Então, você vai colorir 19 aqui. E depois, natação. A natação, nós temos aí 14, ela teve um empate com o vôlei, né? Então, você vai colorir 14 aqui. E agora, nós vamos responder as perguntas. Qual foi o esporte mais votado? Então, o esporte mais votado, até que eu falei que agora estava confirmando, né? Foi o basquete, né? 19, pode olhar lá, 19. Depois, o menos votado foi a corrida teve 12, né? A corrida foi menos votada. Quantos estudantes preferem praticar futebol? 18. Nós colocamos lá, colorimos aí agora e colocamos lá em cima. Quais esportes tiveram o mesmo número de votos ou a mesma frequência? Ah, o que eu falei com vocês, ó, teve menos, teve um empate aí. Nós tivemos o vôlei e a natação, nós tivemos 14 votos. Então, o que teve o mesmo número? Vôlei e natação. Quantos estudantes participaram da pesquisa? 77 estudantes. É só fazer a soma aí. Bom, então nós encerramos a semana 3 do PET volume 2 de matemática do terceiro ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo.